Olá pessoal, vamos começar aqui mais um Pode Incluir, onde a gente vai receber hoje aqui o Alaor Rodarte, presidente da Reviver. A gente vai conversar com ele aqui. Mas antes, pessoal, vocês se inscrevem no canal, deixe seu comentário aí, seu gostei no vídeo. A gente precisa crescer o canal. Seja bem-vindo, Alaor, ao nosso Pode Incluir. Bom dia, Edmar. Eu estou aqui representando a Reviver, estou presidente da Reviver até novembro e estou à disposição para a gente falar um pouquinho da pessoa com deficiência visual. Alaor, você já nasceu com uma deficiência? Sim, Edmar, a retinose ela é congênita, né? Eu nasci e ela é progressiva. À medida que o tempo vai passando, que ela vai progredindo junto com a idade que você vai adquirindo. E faz mais ou menos 20 anos que eu cheguei nesse estágio que eu estou, e então a retinose, ela segundo a medicina, né, o oftalmologista, ela não tem nenhum tipo de tratamento, tá? E Você disse que perdeu a visão com 29 anos. não, foi um pouco mais tarde, né? Eu cheguei, quando eu perdi a visão, para chegar nesse estágio que eu estou hoje, eu estava com 46 anos. Aí você foi para Campinas aprender a fazer mobilidade. Sim, antes de ir para Campinas, eu tive a oportunidade de aprender o Braille aqui na APAE, né? Foi onde eu fui realfabetizado. E graças, né, à APAE eu pude voltar a ler e a escrever e me comunicar novamente, porque eu já não tinha mais esse poder de comunicação através da escrita, né? Então a escrita do Braille, através do Braille, que a APAE me deu a oportunidade de estar novamente, né, podendo escrever e ler. Foi aqui que eu voltei a fazer leituras, que eu pude ler livros, revistas, etc., né? Depois eu tive a oportunidade de ir para o Instituto de Cegos, em Campinas, onde eu permaneci por 3 anos. E lá, graças a Deus, eu pude entender que a perda da visão, a cegueira, não é o fim da vida, entendeu? Porque muita gente acha que quando se perde a visão, você perde todo o poder, você perde a condição de viver, e na realidade não é isso. Você perde a visão, você não enxerga, mas você tem a capacidade de desenvolver e utilizar outro sentido que te dá condição de você ser uma pessoa como qualquer outra na sociedade. Lógico que você tem a dependência, você nunca vai ser independente, mas a cegueira não é o fim da vida. E lá eu pude perceber isso, quando eu conheci pessoas que dentro de Campinas, eles tinham que tomar, às vezes, 1, 2 ônibus para ir para o instituto e voltar para casa. E isso me fez perceber que a perda da visão não é o fim da vida. Aí você foi para lá, ficou lá por 3 anos. Sim, aproximadamente 3 anos. E lá eu pude ter essa convivência com pessoas que não enxergam como eu, e também eu pude fazer, né, mobilidade, né, e foi onde eu consegui utilizar a bengala, né, que me deu uma liberdade muito grande para que eu possa andar na cidade. Então, a bengala, além dela te ajudar, ela é uma identidade, porque quando você utiliza a bengala, você está se apresentando, e as pessoas que te veem com a bengala percebem, né, a partir daí que você é uma pessoa que é deficiente visual.
E isso facilita muito para quando você está na rua, quando você está locomovendo na rua. E também eu tive a oportunidade, lá em Campinas, de conhecer um pouco da informática, né? Que foi onde eu conheci que o computador, a informática, ela está acessível para a gente também. Aí lá você já conheceu já o DOSVox? Eu conheci o DOSVox e conheci também um outro programa, que agora me falha, O NVDA? MVDA, que é interessante, que ajuda você, né, a utilizar o computador fazendo leitura de telas. Não, o NVDA ele é só leitura de tela. O DOSVox é um programa, como dizer, completo, quase completo. Não, através do MVDA você pode fazer todas as atividades, você pode editar texto, você pode fazer as outras coisas também. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, para quem não conhece o DOSVox, deixa eu explicar para o pessoal entender. O DOSVox é um programa que a gente tem lá, que é feito pela UFRJ, que quando você instala ele no seu computador, você abre ele já fala, sistema DOSVox, porque tem Sim, vários programinhas lá dentro dele já sim, distintos. sim. Já esse MVDA, ele é um programa de combinação de teclas, que é onde você utiliza o teclado normal, mas combinação para você chegar onde você quer no computador, você faz combinação de teclas, né? Isso é um pouco mais complicado É um pouquinho mais complicado. no meu Como ponto de tem também vista, o JAWS, que é outro programa, né? só que o JAWS é Que pago. o JAWS é pago, né? Não é um programa acessível, sim, para gente. Como o MVDA já é mais fácil de você adquiri-lo, né? No NVDA você consegue baixar de graça na Uhum. internet. Sim, você consegue. Através da internet, você consegue baixar no seu computador. Eu, por exemplo, eu não consegui me adaptar com o NVDA, mas com o DOSVox eu consegui fazer coisas básicas, como, por exemplo, acessar a Folha de São Paulo. Lá eu consegui conhecer, por exemplo, o blog do nosso amigo lá. Vou falar de amigo porque eu já li muito texto dele. O Jairo Marcos, que é um jornalista cadeirante, para quem não sabe. Uhum. Lá eu consegui lá. Então, tanto esses programas, né, eles dão condição para a gente desenvolver bem dentro na informática hoje, né? Então, ele dá a condição de você, né, ser até mesmo na área profissional. Você pode desenvolver até mesmo na área profissional, a partir da digitação. Se você fizer uma prática boa de digitação, você pode ser um digitador hoje que não tem problema, tá? E quando você passa, né, a ver também, hoje já cria outras expectativas na área profissional. Hoje em dia tem vários programas de acessibilidade digital para a gente poder utilizar. O celular mesmo já tem sistema de voz. É, Para quem não conhece, deixa eu explicar para o pessoal entender. Você pega um celular normal, igual todo mundo usa, pessoal. Aí você vai na configuração dele, tem lá acessibilidade. Aí tem lá o sistema das acessibilidade. Você vai lá e ativa lá o talkback. Tudo que você manda pra gente em texto, ele vai ler pra gente. A gente consegue fazer também aquela digitação por voz, a gente fala, o celular vai escrevendo. tem. Hoje a abertura, a informática nos dá uma abertura muito grande para que a gente tenha um pouco mais de independência, né? Porque a independência você nunca vai conseguir, apesar de que, na minha concepção, até mesmo a pessoa dita normal, ele ainda, em determinadas situações, em várias ocasiões, ele também é dependente de outras pessoas, né? Então, para mim, o ser humano ele nunca é dependente, independente total, porque você pode perceber que mesmo as pessoas que enxergam, os ditos videntes, eles também, em determinadas situações, eles dependem de terceiros. Então, assim, quando a gente diz que a gente ganha um pouco mais de independência, porque a informática traz essa abertura para a gente. Vamos falar agora um pouco de mobilidade. A questão da bengala. Sim, a bengala é um instrumento essencial também para nós. Não é? Não há como você, né, querer
ter essa independência que eu acabo de falar, na questão da mobilidade, se você não utiliza a bengala, tá? Porque é como eu digo, a bengala ela é para você uma identidade. Porque a partir do momento que você está na rua, você está utilizando uma bengala, a percepção das pessoas que estão na sua volta é de que eles estão perto de uma pessoa que é cega. Então, isso aí já, né, situa você perante as pessoas que estão ao seu redor e essa divisão que existe hoje, como qual é essa divisão que existe hoje? Tipo, bengala branca, bengala verde, bengala... Tem várias cores hoje em dia para identificar o grau da sua deficiência visual. Como que você enxerga esse tipo de coisa? Você acha que isso é benéfico? Você acha que isso é bom? Você acha que isso não se agrega muito ao pessoal? assim, ó, para mim, Edmar, eu acho que não há necessidade dessa divisão de cores, para mim, entendeu? Porque a sociedade, de uma maneira geral, eles não entendem isso. Eles não entendem que a bengala branca é para uma determinada categoria, a bengala vermelha para outra, e a bengala verde para outra. Então, a sociedade, de uma maneira geral, eles não importam, eles não sabem distinguir a função daquela bengala, tá? Então, por quê? Hoje, a maioria de quem vai me oferecer ajuda, eles acham também que eu sou surdo, tá? Além de não enxergar, eles acham que eu sou surdo, entendeu? Então, eles acham que o cego, eles não, para a sociedade, para eles, o cego é surdo também. E, na realidade, não é isso. Então, eles chegam perto da minha orelha e falam assim, você vai atravessar a rua, né? Numa altura que não está a necessidade, né? Então, é uma coisa meio que... Então, essa divisão de cores, eu acho que não influencia nada para quem está na rua, para quem vai te oferecer uma ajuda. E tem gente que vai falar com a gente e acha que a gente não enxerga direito, começa a gritar com a gente, começa a falar mais alto, quer pôr o som mais alto pra gente poder ouvir as coisas mais altas. A gente não é assim. Aí tem uma audição até um pouco melhor do que... Dizem, né, que a gente tem uma audição melhor que os demais aí, que são videntes. Mas... Na realidade, Dimar, não é que a gente tem audição melhor. Como nós temos 5 sentidos, então nós já perdemos, que é a visão. Então nós temos 4, ficamos com 4. E os 4, a gente começa a melhor utilizar esses 4 sentidos, não é? Que quando você está na rua, eu falo, na determinada ocasião, eu estava com o Edmar Silva e falei com ele, a gente estava na rua, falei para ele, quando a gente está na rua, você tem que utilizar praticamente os 4 sentidos que te restam, que é o olfato, o tato, que você está utilizando a bengala, o olfato, a audição, que é primordial, que é, né? E a fala. Assim, a fala, né? Assim, a fala não está incluída, mas o paladar também não há necessidade, tanta necessidade. Mas o tato, né? O olfato e a audição é essencial quando você está na rua. Porque determinados lugares você passa, você entende que existe um comércio, né? Determinado tipo de comércio na rua pelo olfato, pelo cheiro que vem de dentro do comércio, da loja, do ambiente que está ali próximo de você, né? Você pode perceber que é uma farmácia, uma drogaria, uma perfumaria, uma lanchonete, até mesmo uma loja de confecção, o cheiro que vem, quando você está na calçada, o cheiro que vem de dentro, você identifica a loja pelo cheiro das roupas que estão lá dentro. Então, a gente tem que utilizar todos os sentidos, né? Você já perdeu um, mas aí você utiliza a audição, que no trânsito ela é essencial, né? E o olfato e o tato. Vamos falar um pouco agora da Reviver. Como foi criada a Reviver? Como você teve a ideia de criar a Reviver? Quando eu estive aqui na PAI, quando eu aprendi o Braille, né? Eu achava interessante que na sala que eu participava, inclusive você já estava também, né? A gente podia perceber
que além das pessoas com deficiência visual, havia também pessoas com deficiências múltiplas, não é? Sim. E a partir daí, a gente percebeu que a dificuldade da nossa orientadora, que era a Leides na época, né, ela tinha a dificuldade de dirigir assim, a cada momento para um aluno que estava ali com ela. Então, depois eu fui para Campinas, para o Instituto, conversando, lá tinha um corpo técnico, né, multidisciplinar, conversando com psicólogos, com fisioterapeuta e outras, né, orientadores e outros orientadores, né, chegamos, assim, numa conversa, chegamos à conclusão de que a APAE, ela não foi criada para o deficiente visual, simplesmente para o deficiente visual, que tem a deficiência só de deficiência visual. E a APAE, ela dá assistência para quem tem deficiência visual, mas porque existe também alunos aqui com outras deficiências, né? Com outras categorias de deficiência que precisa de ajuda da APAE. Foi aí que nasceu a ideia de quando eu retornasse para Passos, criar a associação de pessoa com deficiência visual, né? E assim que eu cheguei, já tinha, né, eu conversando com muita gente, fiz amizade com o pessoal da Reintegrar, que é a Associação da Pessoa com Deficiência Física, né? E nós começamos a conversar e, a partir daí, foi criado um grupo que aceitou e viu que a ideia era uma ideia interessante. A partir daí, nós começamos a fazer contato e colocar essa ideia em prática, né, que seria criar a Associação da Pessoa com Deficiência Visual. Aí foi criada a Reviver. Foi a partir de 2007, eu encontrei algumas pessoas, como eu disse, que nos deu, né, assim, deu importância àquele assunto. E começamos a procurar na prefeitura, na Câmara Municipal, apoio e infelizmente, por onde a gente passava, só encontrávamos porta fechada, né? E foi ficando difícil, até que nós chegamos no Lions, né? Em 2008. Como que foi esse encontro com o pessoal do Laios? Você marcou essa reunião quando? Nós tínhamos um amigo que até ele nos ajudou muito na criação, na fundação da Reviver, que é o Altair. O Altair tinha uma ligação com o pessoal do Laios. E ele fez um contato, esse contato foi justamente com a pessoa que hoje está presidente do Laios, que é o Josney. E o Josney fez o intercâmbio, né? Fez essa comunicação. E aí foi marcada uma reunião. Na época, quem era presidente do Laios era a Eunice Maia, né? E ela que fez a primeira reunião, nós participamos da primeira reunião, foi juntamente no mandato da Eunice Maia, que abriu as portas para a gente, né? Naquela ocasião, eu não me lembro a data da reunião com o Laios, mas foi no início do ano de 2008. E através das conversas que temos, fomos fortalecendo esse vínculo com o Laios, e no dia 2 de dezembro foi oficializado a Reviver. Ela já foi oficializada, né, no dia 2, já com CNPJ e sendo uma associação, já sendo uma pessoa jurídica, né? Então, a partir daí nós começamos os nossos trabalhos. Que você foi um também dos elementos que nos ajudou na fundação. Você esteve sempre presente desde o início. Não é possível estar sempre acompanhando lá qualquer caminho do processo da entidade. A entidade também tem que crescer também em desenvolvimento, hein? Desenvolver, crescer também, porque assim, Passos tem que ter desenvolvimento para dentro visual. A gente vê que a mobilidade de Passos ainda é fraca para a gente. Poucas pessoas que têm deficiência visual conseguem locomover na cidade de Passos.
Então, Edmar, a gente está nessa luta, né? Já fazem 15 anos que nós estamos aí com a Reviver. Aparentemente, às vezes as pessoas falam, oh, mas tanto tempo e a gente quase não conhece. Realmente, a Reviver ela tem passado por um período de, assim, não sei se a palavra seria essa, esquecimento, né? Mas a pandemia veio e nos prejudicou muito naquilo que seriam os projetos que a gente tinha, não é? Mas não falta um pouco de divulgação também? Divulgação na mídia social, divulgação com as rádios, divulgação com a imprensa em geral? Sim, sim, a gente precisa fazer esse trabalho, não é? E hoje você está nos dando essa oportunidade, não é? Quando você abre as portas para a gente aqui, para Reviver, você está dando essa oportunidade de levar o nome da Reviver, né, para um ambiente até talvez maior do que o ambiente de Passos, porque quando você coloca tudo isso, né, na internet, no YouTube, você dá a oportunidade de gente do Brasil todo estar conhecendo a Reviver. Mas a gente tem mesmo que voltar, né, a fazer esse trabalho de divulgação, né, da associação, mas nós estamos desenvolvendo um projeto aí agora que vai nos dar a oportunidade de estar fazendo isso, que você sabe do projeto da Reviver, que é a criação da nossa rádio também, não é? Dar continuidade ao trabalho que o Edmar, que o Rodolfo e os meninos, inclusive com você, né, começou lá, que agora deu uma parada, mas estamos fomentando e eu creio que até o final do ano, pelo que nós estamos percebendo, nós já vamos estar com a rádio montada dentro da Reviver. A Rádio Caru deve voltar a ser a Rádio Caru. Então, a gente tem lá, vamos pegar esse exemplo aqui da ADVIRP, que já tem uma associação de visual de Ribeirão Preto, que já tem uma web rádio também já. A gente tem que falar sobre isso. O pessoal também, você fala aqui só um toque lá eu deu aqui. A gente estamos no YouTube e também no Spotify, o pessoal. Quem quiser ouvir em áudio, está no Spotify também. Nosso podcast pode incluir. Voltando aqui, a gente tem lá também essa ADVIRP, que é uma associação de Ribeirão Preto, não sei se você conheceu lá já. Mas eu indico, Alaúel, que você procure o pessoal para poder ir conhecer outras entidades também, tipo Ribeirão Preto, Campinas, o pessoal para poder conhecer como funciona, para trazer ideias para a gente também, para Passos, essa questão de mobilidade, questão da mídia social. Então, Edmar, o que está, né, que hoje vem, vou usar um termo aqui, vem pegando, né, dificultando os nossos trabalhos, é que nós ainda não desenvolvemos um projeto onde a Reviver, né, venha a ter vida própria, entendeu? Que seria um projeto para que a Reviver venha a ter uma fonte de arrecadação para manutenção dela própria, entendeu? A partir daí, nós vamos poder ter mais uma abertura, né? Que você sabe também, assim, que você frequenta, né, a Reviver, você tem um conhecimento que você está lá desde o início e você conhece e sabe que nós temos uma dificuldade muito grande de poder contratar um corpo, né, de funcionário que pudesse nos ajudar, né? E a gente precisa de quê? De uma equipe multidisciplinar, como eu vi em outras instituições. A Reviver também está passando por esse processo de necessidade de ter essa equipe multidisciplinar, que seria psicólogos, fisioterapeuta, né? Psicólogos, Trabalho profissional, você fala? sim, TO, né? Então a gente tem que ter, isso aí seria o mínimo para a gente estar desenvolvendo com mais propriedade, com mais independência a Reviver. Mas, né, nós, com essa diretoria, apesar de estarmos chegando já no final do nosso mandato, né, a gente pretende implementar isso aí, porque é uma busca que a gente tá tendo já há muito tempo, porque não existe como uma instituição ela viver simplesmente com voluntariado. O voluntariado é muito importante,
Hoje a Reviver funciona quantos dias por dia? Por Hoje semana? nós, Quantos dias por semana? hoje nós estamos com atividades, né, muito restrita, porque nós, como eu te disse, nós não temos uma fonte de renda. Então, nós precisamos e estamos tendo atividades simplesmente de 15 em 15 dias. Isso não é o suficiente. Nós precisamos ter, né, atividades semanalmente, não, diariamente. O certo seria nós termos atividade de segunda a sexta. Mas, como a gente não tem condições ainda de manter essa equipe multidisciplinar, como eu te disse, para que a gente possa desenvolver outros programas e atendimentos dentro da Reviver. Alaor, como que o pessoal pode fazer contato com você para fazer alguma doação para Reviver, se quiser ter algum interesse, de algum empresário quiser entrar com você, como é que a gente faz? Hoje nós ainda não temos uma equipe de arrecadação, está tudo, né, sendo projetado isso, mas pode fazer contato através do meu celular. Pode divulgar, por favor. Através do meu celular, que é 9, primeiro, né, que seria, né, 35 988 59 8637. Esse é o número que a gente tem como referência da Reviver. Repete, por favor, devagar, com calma. 35 988 59 8637. Pode falar comigo mesmo, né? E a partir daí, se alguém quiser fazer esse contato, a gente vai desenvolver e conversar e desenvolver, né, essas ideias. E você fala também, que alguém tiver, algum associado quiser entrar, assim, novidade, tô perdendo a visão, bora para Reviver, como é que a gente faz? Mesmo jeito, mesmo contato com você também. Por enquanto, sim, esse mesmo contato, né? Continua sendo esse contato. E por quê que eu ainda utilizo esse contato? Porque, como eu te disse, nós não temos condições de manter a associação aberta diariamente. Olha, eu fiquei sabendo que você está tendo uma conversa com o pessoal da faculdade para poder estar melhorando aqui essas redes sociais de vocês, o Facebook, o Instagram. Sim, nós estamos fazendo uma parceria com a UENG na área de comunicação e eles vão nos auxiliar, né, nessa área e nesse setor, que eu acho que vai dar mais visibilidade também para Reviver, né, porque esse aí é uma ausência que a gente tem de divulgação, como foi comentado, né, anteriormente por você. E a partir dessa parceria, eu acho que nós vamos ter condições de estar também divulgando mais a Reviver. Hoje estamos com quantos associados lá na Reviver? Quando a gente fala de associação, muita gente pensa no número grande de pessoas que participam, mas infelizmente nós não temos capacidade física de acolher mais pessoas, tanta gente quanto a gente tinha vontade de estar acolhendo. Hoje nós estamos com aproximadamente 15 pessoas, 15, 16 pessoas que estão frequentando a Reviver. Eu não estou mais, porque eu estou trabalhando aqui no estúdio aqui do Pode Incluir, então a gente... As suas atividades agora aqui na PAI, né, tá impedindo a sua presença, né? Mas também a gente vê que é uma atividade que você tem aqui de importância, né? Tanto para a PAI como para PCD, para pessoa com deficiência. Não é? Então, é importante também, você não está lá conosco, mas você está atuando dentro dessa área, né? Também nos ajudando. Isso é muito importante, essa atividade sua aqui. Então, pessoal, você que vai ver esse podcast depois no YouTube, vai ouvir no Spotify, caso queira divulgar alguma coisa de alguma entidade de vocês que estão aí do CAP, da Reintegrar também, como é que está a situação dela também, assim, não sei como é que tá também, a gente vai ver também como é que pode fazer depois também. Caso queira agendar com a gente, é só fazer com a PAI mesmo aqui, ela já agenda com vocês aqui uma entrevista também, se for o caso, viu, pessoal? Às vezes eu esqueço de falar que o pessoal pode fazer contato com a PAI diretamente aqui, para poder agendar um horário. Não tem problema, a gente está aqui para atender vocês também, para falar sobre
as entidades sociais da nossa cidade. O Pode Incluir é um programa que é aberto para falar de todas as entidades da área social da nossa cidade. Não tem problema, estamos com esse espaço aqui para isso mesmo, para prestar serviço, para poder mostrar como que a entidade funciona. Por isso que a gente está aqui. Alaor, então a Reviver então, ela funciona só 15 dias. Sim, nós estamos E funcionando. hoje vocês estão pagando o transporte? Sim, nós estamos funcionando de 15 em 15 dias, justamente porque nós estamos tendo essa dificuldade de transporte, não é? Você, como usuário da Reviver, você sabe que nós temos uma dificuldade muito grande. O deficiente visual, ele tem o passe no transporte público da cidade, né, transporte coletivo, mas a dificuldade maior que, como você mesmo comentou, né, a mobilidade, a maioria dos nossos deficientes visuais da cidade, eles não conseguem utilizar a bengala. Consequentemente, eles não conseguem utilizar o transporte público, né? Mesmo nós tendo né, a oportunidade de ter o passe livre, assim como alguns ou a maioria depende de terceiros, né? E o acompanhante do deficiente visual, ele não tem o passe. Então, o que acontece? Dificulta. Acaba que o deficiente visual acaba não utilizando o transporte público. E Seria errado eu dizer, por exemplo, que 90% de quem acompanha lá, está na Reviver hoje em dia, que alguém que teve deficiência visual é deficiência visual, por exemplo, adquirida, tipo diabetes, glaucoma, etc. sim, é interessante, porque 40% das pessoas têm algum tipo de patologia que perdeu a visão por causa disso. Sim, a diabetes, o glaucoma são fatores que levam realmente à cegueira, né? Se a pessoa não tiver o cuidado, né, de fazer o acompanhamento quando surge, né, a informação de que ele é uma pessoa que passou a ser diabético, né, passou a ter o problema da glicose, ele tem que fazer um acompanhamento, né, para não deixar que a diabetes venha causar no futuro a cegueira, porque ela é realmente um dos fatores que leva a pessoa à cegueira, assim como também o glaucoma, que a pessoa que tem o glaucoma, ele tem que fazer o acompanhamento com oftalmo constantemente, para que não chegue, né, no patamar de perder a visão também. E são fatores, né, que realmente levam à cegueira. Além também de acontecer de pessoas, quando a gente fala cegueira adquirida, que é através de acidente de trânsito, que pode acontecer da pessoa, por um acidente de trânsito, vir a perder a cegueira também. Você tem uma lista, mais ou menos um dado, por exemplo, de quantos que impacto deveria ter com deficiência visual? Seja através de adquirida ou por causa de... ou nasceu com deficiência? Você tem esse dado? Odimar, a última vez que nós fizemos um levantamento foi através da Secretaria de Saúde, isso já faz alguns anos que foi feito esse levantamento. Nós tínhamos aproximadamente 150 a 160 pessoas, né? Isso, o fator idade não influencia, desde infância até a pessoa idosa, né? Então, mais ou menos este número, né? Então, a maioria dessas pessoas, o que acontece? Estão todas dentro de casa. Você vê, como eu disse, nós temos aproximadamente 15 pessoas que participam da Reviver, e o restante desse povo está tudo dentro de casa, não é? Como eu conversei com uma pessoa hoje, ela tem um parente razoavelmente de uma idade, né, bem jovem, posso dizer assim, e que reclama o tempo todo por não enxergar, e depende de tudo e de todos dentro da casa, né? Então, uma pessoa de 35 anos que não quer, que não enxerga e não tem, para ele acha que é o fim, né? Então, conversei com essa pessoa que me desse contato para a gente poder estar conversando e levando essa pessoa para a associação,
para que ele veja e perceba que a vida continua, que ele tem a oportunidade de ter uma vida melhor a partir do momento que ele vá conviver com outras pessoas que vivem o mesmo problema que ele. Alô, Carla Pimentel, ó, vamos fazer o seguinte, Carla, você que é secretária social de Passos aí, ó, tem que dar um jeito de ajudar a gente, for funcionar segunda a sexta, poder pegar o pessoal que tá com depressão e às vezes não sabe para onde que vai, que perdeu a visão. Vamos ajudar a gente aí, secretaria de saúde, vamos ajudar a gente aí a fazer rever funcionar segunda a sexta, pessoal. Vamos ajudar a gente aí. Então, quando você citou aí a Carla, né, eu ouvindo, né, esses dias foi ouvindo no rádio, foi dito que a prefeitura comprou mais um ônibus para transporte da pessoa com deficiência. Só que esse ônibus, ele não serve para pessoa com deficiência visual, porque ele é um ônibus que ele é adaptado, não é? E o deficiente visual, ele não consegue utilizar esse transporte, que ele é simplesmente adaptado para cadeirantes. Então, eu ouvindo a entrevista sua também esses dias, você interpelou perguntando ao prefeito a respeito disso, né? Mas eles também não têm, né, a ideia de que o transporte para a pessoa com deficiência, ele não tem como englobar todas as deficiências, porque não há condição, porque o ônibus adaptado, ele transporta um número mínimo de pessoas. Então, para quem tem deficiência visual, baixa visão, o ônibus tem que ser normal. Tem que ser um ônibus normal. Ele não precisa ser um ônibus adaptado, porque a Carla já nos ofereceu um transporte junto com a CAF, né? E nós fizemos essa experiência e nós percebemos que não há condições, porque ao mesmo tempo que eles estavam nos atendendo, estava atendendo também o cadeirante. Aí houve um excesso de passageiro. E o transporte coletivo, e principalmente o transporte para a pessoa com deficiência, ele não pode transportar ninguém de pé. É esse o problema. Então, ele não é, assim, adaptado, né, para a pessoa com deficiência visual, sabe? Pois é, o pessoal faz uma maior festa aí com 2 ônibus para cadeirante, só que é o seguinte, esse tipo de ônibus aí também, gente, dá muita manutenção naquele tal do elevadorzinho lá que eles usam para poder abaixar a rampa, dar na altura da calçada, voltar, dá muita manutenção. Então, 2 ônibus é o mínimo que tem. Tinha que ser no mínimo 3. Por quê? Dá muita manutenção, entendeu, prefeito? É por isso que a gente fala que quando você fala aí que tá muito bom para Passos, 2 ônibus, não tá tão bom assim. Porque eu vejo isso aqui todo dia na Porta da Pai, eu vejo que tem vários ônibus que às vezes aqui com o cadeirante aqui, o ônibus dá defeito na porta. O que aconteceu? A rampinha travou, entendeu? Então 2 ônibus é pouco. Então, aí nós temos, né, a esperança de que, né, um dia a Secretaria de Assistência Social, né, e a própria prefeitura, na pessoa do prefeito, possa, né, sentar com a gente e a gente conversar e levar essa demanda para eles também, para eles perceberem que pessoa com deficiência não é só cadeirante, né, que hoje eles têm um olhar muito grande quando fala pessoa com deficiência, a primeira imagem que vem na cabeça de todo mundo é o cadeirante, mas existem outras deficiências e que têm as mesmas necessidades que o cadeirante também, que muitas vezes nós somos deixados de lado, né? E isso é interessante que a Secretaria, né, a SEDEST, né, tenha conhecimento dessa, né, diferença entre as deficiências, né, que cada um adquiriu, para que eles possam também desenvolver projetos dentro de cada uma dessas especialidades. Você acha que o pessoal está tentando criar agora o Conselho da Pessoa com Deficiência? Você acha que vai ajudar eles a entender um pouco mais, um pouco de cada deficiência, com esse conselho? Edmar, o Conselho da Pessoa com Deficiência, ele vai ser, né, um divisor, porque a partir daí, né, o poder público ele vai ter mais consciência, né, das necessidades que a pessoa
né, com deficiência têm. Eu acho que e a pessoa, as entidades também vai ter mais oportunidade de levar projetos e desenvolver através e adquirir recursos, né, através desse conselho. Ele vai ser o divisor de água dentro da cidade nessa área da pessoa com deficiência. Ok, Laura, isso muito bom esse papo com você aqui hoje. Eu agradeço a sua participação. Você quer deixar algum recado aqui pro pessoal aí? Não, eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando, né, dando essa oportunidade a reviver, né, e de falar para a sociedade que eles têm que ter um olhar diferente, né, com as pessoas que estão ao seu redor, que nem todos são iguais. Mesmo nós somos sendo diferentes, né, nós temos as nossas capacidades e nós temos a condição de desenvolver como muitas vezes a sociedade não entende. Deixa esse alô, né, para todo mundo e para o poder público, que tenha um olhar para as entidades que desenvolvem esse trabalho tanto na área de assistência social, quanto as entidades que atuam em outros setores também, que o poder público tenha, né, esse olhar, que ela venha enxergar as entidades como setores. Uma pergunta que eu não fiz aqui, vou deixar que eu tenho que fazer essa pergunta aqui, senão se eu esquecer depois, eles vão me complicar. A verdade minha é a seguinte, Laura, se for para, vamos supor, o senhor está andando na rua, aí como que eu vou poder orientar uma pessoa para atravessar a rua? Como é que eu dou a mão para ela, põe a mão dela no meu ombro, ou a mão dela no meu cotovelo, como é que faz? Poder ajudar alguém a atravessar uma rua, por exemplo, visual. Sim, Edmar, como eu te disse, né, no início, às vezes as pessoas veem um deficiente visual e eles acham que ele também é surdo, tá? E, lógico, que existe pessoas com as duas deficiências, que pode ocorrer, mas a pessoa que quer, né, te orientar e te ajudar na rua, quando o deficiente visual está ali, parado, esperando que alguém o ajude, basta a pessoa se aproximar, tocar em você que está ali parado e oferecer ajuda. Ou pode até se apresentar, falar assim, eu sou fulano e você está precisando de ajuda? Isso é a maneira mais fácil da pessoa aproximar do deficiente visual. É tocando no braço do deficiente e oferecer ajuda. Perguntar para ele se ele precisa realmente de ajuda para atravessar a rua. Na hora de conduzir, você acha melhor no cotovelo ou no ombro? E essa pessoa, ela deve oferecer o cotovelo. Nunca, oferecer o ombro, que é mais difícil para o deficiente. Quando você segura no cotovelo da pessoa que está te conduzindo, naquele momento ali, só para você descer da calçada para a rua que tem um meio-fio, você já percebe que a pessoa está descendo, porque ela está um passo na sua frente. Quando você está segurando no cotovelo da pessoa. E você percebe também quando ela vai subir na calçada do outro lado da rua. Quando ela sobe, você percebe que ela está subindo. Ou se ela vai te conduzir numa outra situação, que ela vai virar para a direita, para a esquerda, você também tem essa percepção. Mesmo que ela te indique, ou vamos virar para a esquerda, ela, só no movimento dela virar para a esquerda ou para a direita, você já percebe. Então, o cotovelo é o lugar próprio para o deficiente visual segurar na pessoa que está ali auxiliando. Ah, ok. Aí, pessoal, hoje foi o nosso podcast Pode Incluir, hoje foi com a Laura Rodarte. Só acrescentando, se você me permite, Edmar. Sim, pode. E, numa outra ocasião, digamos assim, quando você que está conversando com uma pessoa que é evidente, né, que está ali conversando, batendo papo, conversando naturalmente ali, ao se despedir, né, da pessoa com deficiência, é interessante que a pessoa que enxerga, né, dê a mão para a pessoa, se despedindo.
Porque aquilo dali significa que você está despedindo da pessoa, que você está sorrindo para aquela pessoa. É uma despedida com sorriso. Porque normalmente quando você está conversando com um amigo, você despede com sorriso. E a gente não tem a percepção do sorriso. Então, um aperto de mão significa um sorriso para a pessoa que não enxerga. Então deixa eu dar uma nota para o pessoal que estão aqui, ó. Às vezes a pessoa tá assim, conversando comigo. A pessoa é evidente, a pessoa enxerga melhor do que eu. A pessoa começa a conversar comigo, deixa, sai, eu falo, deixa falando sozinho, isso acontece muito, gente. Fala, gente, eu tô saindo, viu? Avisa pra gente. Então, Senão a gente vai falando sozinho aí. Então, e esse aperto de mão, ele é muito importante, porque significa que você foi uma pessoa agradável e que a pessoa está se despedindo você alegremente, entendeu? E este foi o Pode Incluir de hoje. A gente conversou com a Laura e o Rodarte. Vocês se inscrevam no canal aí da Pai Passos e deixe o seu gostei aí, comente, compartilha. Estamos aí. Até o próximo Pode Incluir.